Olá, pessoal. Estamos começando mais um FLF Cast. Meu nome é Léo, sou estudante de psicologia do 8º semestre, fazendo algumas disciplinas do 9º. E eu estou aqui com o meu convidado Rogers. Se apresente, por favor. Então, olá. Como você disse, eu me chamo Rogers, né? Sou um homem trans, militante e ativista, né, dos direitos humanos e das transmasculinidades como um todo, não só aqui no estado do Ceará, mas no Nordeste, no Brasil. E uma honra, né, estar participando desse podcast hoje aqui com você, Léo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu também sou um homem trans e durante as discussões da disciplina da professora Samara Alves de Direitos Humanos, surgiu essa discussão sobre direitos humanos e a população trans. E a primeira pessoa que veio na minha mente foi você. Obrigado. E aí nós vamos começar a nossa discussão. A gente vai bem livre assim, só fazer umas perguntas para nortear mesmo a nossa conversa. E aí, para iniciar, eu queria que você dissesse qual é o seu contexto na Secretaria de Direitos Humanos e da Assistência Social e qual o papel dela. Pronto. Eu costumo dizer que eu venho antes, né? E literalmente eu venho mesmo. A Secretaria dos Direitos Humanos, né? Na verdade, o nome da secretaria é Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social, né? Aqui do município de Sobral. A secretaria foi implementada no ano de 2017, né? Na então primeira administração do prefeito Ivo Gomes. Logo assim que o Ivo foi eleito, ele implementou essa secretaria com uma reforma administrativa, né? E aí eu fui convidado para fazer parte do núcleo da diversidade e assumi em 1º de fevereiro de 2017 e estou lá desde então. Mas por que o convite, né, para compor esse núcleo? Porque, na verdade, eu sou oriundo dos movimentos sociais, né? Oriundo não, porque oriundo é uma gata que mora no meu quintal. Mas eu venho dos movimentos sociais, né? Na verdade, o meu trabalho de base sempre foi esse, né? Por isso que eu digo que eu também sou militante e ativista dos direitos humanos e das transmasculinidades e, por que não dizer, dos direitos, de uma forma geral, da população transexual, travesti, né, da população trans como um todo, né? Que quando a gente fala de trans, a gente precisa falar das pessoas transgênero, não binárias, travestis, transexuais, homens trans, transmasculinos. Então, por que não dizer que eu tô nessa luta, né, há mais tempo do que o tempo de existência da coordenadoria, né? E aí falando um pouco, e por que coordenadoria? Porque a Secretaria dos Direitos Humanos, ela possui coordenadorias específicas, né? Então existe a Coordenadoria dos Direitos Humanos, que tem como premissa, né, a defesa dos direitos das pessoas. Então esses direitos são o quê, né? As garantias dos acessos que essas pessoas têm, né? Então, no que se refere à população trans, é uma tarefa nossa levar informações para as pessoas, né? Sejam elas a própria população e os equipamentos públicos geridos pela Prefeitura Municipal. Então, é uma das tarefas da Secretaria, né, da Coordenadoria dos Direitos Humanos, e, como eu disse, a Secretaria também tem a Coordenadoria da Assistência Social. Mas eu faço parte da Coordenadoria dos Direitos Humanos, que hoje tem uma coordenação, tem o Núcleo da Igualdade Racial, o Núcleo da Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa, e o Núcleo da Diversidade Sexual comigo. E nós ainda temos outros trabalhos que a gente faz, mas que não temos um técnico de referência, né? Como, por exemplo, o trabalho com a população migrante daqui de Sobral, certo? Então, eu acredito que o maior trabalho, a maior tarefa de casa da Coordenadoria dos Direitos Humanos é essa, é levar para as pessoas a informação de que elas possuem direitos, que elas precisam garantir esses direitos, né, conquistar esses direitos, e principalmente que esses direitos precisam ser
efetivados, Sim. porque só assim a gente consegue fazer política pública, e a política pública é que é a mola mestra da transformação, né, dessa condição, às vezes, de vulnerabilidade de uma pessoa, mas com o acesso, ela consegue realmente, com a política pública, transformar aí, né, a sua realidade. Certo. Como a gente estava discutindo mais cedo, né, podendo soar redundante, que direito é um direito, como nós estávamos discutindo, que por mais que as pessoas tenham informação ou não tenham informação, é difícil de se entender que, tipo, nossa, mas eu tenho direito a isso. Eu tenho direito a ter o meu nome nos documentos. Eu tenho direito a me hormonizar pelo SUS. Sim. E às vezes, como nós estávamos discutindo, às vezes essa informação não chega, né? Não chega, porque às vezes as pessoas não sabem ou a quem recorrer, ou a quem procurar, quais os canais de acesso, né? Então, às vezes, isso é dificultoso, né? Inclusive para as famílias, porque a gente sabe que é o seguinte, quando eu me declarei trans, o Rogers não estava sozinho. O Rogers tinha uma esposa, uma mãe, uma irmã, tias, familiares, que de repente também precisavam saber lidar, e tem gente que ainda nem sabe, né, com essa nova pessoa que de repente está existindo naquele seio familiar. E aí? Eu sou o Rogers, pronto, e é só isso? Não, eu preciso saber quais os meus direitos, né, enquanto uma pessoa trans dentro de um convívio social. Então, infelizmente, esse acesso não chega de imediato, né? Hoje eu fico feliz das pessoas dizerem, Rogers, eu lhe vejo como uma referência, eu me sinto lisonjeado por isso. Mas por quê? Porque talvez eu precisei passar por algumas coisas para hoje estar passando essa informação. Mas ainda assim, eu não chego para todo mundo, né? Então tem gente que não tem acesso à internet. Tem muita gente que ainda consome rádio. Sobral é uma cidade que ainda tem muito essa questão de ouvir programas de rádio. Mas em que momento a gente tem espaço no rádio para falar? Se às vezes tem radialistas, ou se dizem radialistas, que utilizam do seu programa para serem preconceituosos, transfóbicos, LGBTfóbicos de uma maneira geral. Então, a gente ainda não ocupa todos os espaços. E aí, por causa disso, infelizmente, às vezes, a informação não chega de maneira eficaz como deveria. E aí eu queria que você falasse um pouco como é o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos, especificamente com a população trans. Eu sei que você trabalha com o público LGBTQIAP+, no geral, mas eu queria esse foco mais nas pessoas trans, travestis. Pronto. É importante essa pergunta, porque é o seguinte, eu particularmente acredito nisso, e hoje eu vejo isso acontecer no município de Sobral, que é trabalhar de maneira intersetorial. Então, como é que funciona essa intersetorialidade? Por exemplo, hoje eu tenho uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde, né, com a secretária Letícia, com a Sandra Flor, que é a coordenadora do CRIS, que é o Centro de Referência em Infectologia daqui de Sobral e região, né? Então, a gente acessa essas pessoas para quê? Para minimamente ir tentando dar condições, né, de atendimento e de acolhimento a essas pessoas. Então, hoje, né, o que temos de efetivo, né, de trabalho realizado? Você sabe que, infelizmente, a saúde ainda é pensada de uma maneira muito unilateral e cisgênero. Sim. O que fizemos em parceria com a Secretaria de Saúde, por exemplo, que eu possa te falar de maneira efetiva de ações? No ano passado, né, nos meses de outubro e novembro, que são meses destinados especificamente para a saúde do homem, para a saúde da mulher,
o Outubro Rosa para a saúde da mulher, o Novembro Azul para a saúde do homem. Então, o que foi que a gente fez em parceria com a Secretaria de Saúde, mais especificamente com o equipamento do CRIS? Pois vamos fazer um Outubro Rosa também para as mulheres trans e travestis. E assim fizemos. Do mesmo jeito, no Novembro Azul, vamos falar sobre a saúde transmasculina. Então, as meninas tiveram acesso a exames como, por exemplo, o exame de toque, né? Que é um exame que, quando as meninas transicionam e colocam o gênero... Essa semana saiu essa matéria, né, de que finalmente o sistema de saúde mudou a classificação gênero no seu sistema, né? Então, só fazendo um paralelo a isso, muitas pessoas comentando coisas errôneas na internet, e é bom, né? Vou até deixar o recado para quem está nos ouvindo. Gente, o fato do Ministério da Saúde ter mudado esta classificação de gênero, o que isso quer dizer? Que é apenas gerar acesso à população trans à saúde. Porque, por exemplo, estamos falando agora de ações pontuais, né? As mulheres trans e travestis não tinham acesso, né, à questão, por exemplo, do urologista ou de um proctologista, o procto até que vai. Mas o urologista, uma coisa mais ligada a uma coisa do sistema biológico XY, quando as meninas transicionam e retificam o nome, o gênero delas vai para o feminino. Então, alguns médicos negados. Do mesmo jeito que no Novembro Azul que fizemos um dia de saúde de homens trans, com acesso a ginecologista, com acesso a exames, né? Por quê? Porque do mesmo jeito, quando um homem trans ou uma pessoa transmasculina transiciona e retifica a sua documentação, aquilo vai para o masculino. Se essa pessoa pede acesso a um ginecologista, ou, por exemplo, a um exame de uma transvaginal, aquele exame é negado. Por quê? Porque a saúde é pensada de uma maneira cisgênero. Sim. Então, quando o Ministério da Saúde abre essa possibilidade, é que a gente possa ter acesso a esse direito à saúde, por exemplo. Uma outra coisa que a gente fez, né, com a Secretaria de Educação, foi a questão de conversar nas escolas sobre o direito do uso do nome social, sobre questões, né, ligadas ao uso do banheiro, que é uma questão muito cara, muito delicada para se tratar. Então, a gente trabalha de uma maneira intersetorial, tentando levar minimamente uma garantia de direitos para a população trans. Por quê? Porque a gente sabe que no ciclo de exclusão das pessoas trans e travestis existe o abandono às políticas de saúde, o abandono à escola. E, segundo a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, infelizmente, essas pessoas não chegam a, por exemplo, o acesso à profissionalização, o acesso ao mercado de trabalho. Então, a nossa tarefa é essa, de garantir esses direitos para a população trans e para a população LGBTQIAP+, como um todo. E aí, Rogers, você como um homem trans, eu queria saber qual é a sua perspectiva de homem trans nesse lugar de fazer essas ações, não só pontuais, mas também de a longo prazo, e de certa forma, se tornar essa referência. Inclusive, você é uma referência para mim também. Obrigada. Nesse lugar de sou um homem trans e estou aqui tentando garantir o direito dos meus pares. Olha, é uma pergunta que na semana passada eu respondi da seguinte forma: que bom que hoje eu consigo passar essa informação para outras pessoas. Que pena que, por enquanto, sou apenas eu. E que pena também que o Roger só é conhecido por ser um homem trans, né? Então, tipo assim, para além de eu ser um homem trans, é como se isso te condicionasse, sabe, Léo? Sim. Ai, o Léo, o trans.
Tá, mas esse cara também é um futuro psicólogo, esse cara é um estudante, esse cara é um cara que faz isso e aquilo outro. Então, o Rogers, o trans. Tá, mas para além do trans, eu sou marido, eu sou pai, eu sou gateiro, eu sou jogador de RPG. E aí acaba que você é a pessoa chamada no mês do orgulho. Exatamente. Então, o que acontece? É como se a gente se tornasse uma personificação de uma coisa, né? Que acaba não sendo institucionalizada, né? Não vai convidado, por exemplo, uma pessoa da secretaria tal. Não, convida o Rogers. É nominal. É nominal. E por que o Rogers? Porque ele entende da pauta, né? Mas por ninguém mais entende? Por um lado, isso é muito bom, né? Que bom, eu fico feliz, né? E não vou pagar de falso modesto, porque eu pesquisei, eu estudei, né? Eu tenho uma pós-graduação voltada para direitos da população LGBTQIAP+, e cidadania, né? Então, eu estudei para isso. Que bom que eu ocupo esse espaço. Que pena que só sou eu. Eu falo isso, por exemplo, da Uescla, que é uma amiga muito querida que hoje mora no Rio. Que massa que a Universidade Estadual Vale do Acaraú tem a Uescla formada, uma travesti formada no curso de pedagogia. Que pena que só em anos de existência a gente só tem a Uescla. Então, que bom ocupar um espaço onde a gente tem voz, onde a gente confia, às vezes, não, eu vou falar com o Roger porque com o Roger vai dar certo. Então, que bom que eu tenho a confiança de algumas pessoas. Que pena que, às vezes, uma coisa deixa de acontecer porque o Roger adoeceu, porque o Roger... né? Então, a gente precisa dar visibilidade a outras pessoas. Né? A gente precisa entender que, massa, existe o Rogers? Existe. Mas existe você, existe o Eduardo, existe o Bruno, né? Existe o Bernardo, existem vários outros nomes dentro das transmasculinidades que a gente também precisa dar visibilidade. Né? Do mesmo jeito que existe a Camila Brasil, existe a Júlia Raquel, existe a Ravena, existe a Giselen, existe tantas meninas, existe a Daphne Ariely. Então, existem tantas outras que a gente não precisa personificar o movimento em pessoa tal ou pessoa tal. Né? Que bom e que massa. Olha quantos nomes eu não já citei. Sim. O que a gente precisa é dizer para essa pessoa, vai lá, tu também consegue. Eu já fui você. Eu gaguejava, eu me tremia e outras coisas que a gente não pode dizer no ar, né? Para não dizer coisa feia, nome feio, sei lá. Mas a gente consegue. Então vamos dar voz. Por quê? Porque vai ter uma hora que não tem o Rogers. E aí, o movimento para nele? O movimento deixa de existir? Não. A gente precisa entender que as coisas são contínuas, que as coisas são processuais. E que bom que eu fico feliz de ter citado tantos nomes e que esses nomes terão condições, sim, e chances de dar voz e dar visibilidade a essa pauta também. Com certeza. E aí, Rogers, eu queria saber, para além desse, que desafios você encontra na sua prática? Todo dia um leão diferente, né? Todo dia. Eu acho o seguinte, primeiro, Sobral é uma cidade branca, embora o censo não diga isso, mas Sobral se considera uma cidade branca, uma cidade classe média, uma cidade cristã, heterossexual, e eu não vim fazer juízo de valores de religião, não. E para quem diga o contrário, eu acredito em Deus, meu povo. Creiam, acredito sim, demais. Mas heterossexual, cisgênero, normativa, patriarcal, embora o censo também diga o contrário, porque só o que a gente vê são mulheres chefes de família. Então, é muito difícil se posicionar diante disso. Imagina. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer o contrário
e vai negar os pronomes que eu escolhi, os artigos que eu escolhi ser chamado, O nome. que vai negar o meu nome e a minha existência e o meu trabalho. Vai ter gente que vai dizer que Deus não deixou isso dito. Vai ter gente... Então, são muitos os desafios. Mas, se é para a gente ser assim, pontual, Roger, seja pontual. Desafios, empregabilidade, escolaridade. Mas o maior deles, viver no país que mais mata travestis e transexuais no mundo. O Ceará estando sempre no ranking das primeiras posições. Então, o maior desafio, me manter viva e manter as pessoas que eu amo vivas. Porque ser uma pessoa trans no Brasil não é fácil. Ser uma pessoa trans no Ceará, mais difícil ainda. Ser uma pessoa trans que já passou da média de vida esperada de 28 anos ou de 34,6 anos, também é um desafio. Então, hoje, o desafio é sobreviver. E sobrevivendo, ocupar espaços que realmente a gente mereça. A gente não pode, Léo, aceitar o direito, já que a gente está falando sobre direitos, o direito como um favor. Eu vou contratar o Léo, né? Ele é um homem trans, mas ele é tão gente boa. Não, eu vou contratar o Léo, porque o Léo é um cara massa que estudou pra caramba e que merece estar naquela vaga. Certo? Então eu não preciso receber isso como um favor. Não, eu também tenho o direito de ocupar um local de emprego, de estudo, né, na saúde. Enfim, eu não posso aceitar o direito como uma migalha. Eu tenho que pegar isso e fazer disso uma garantia. Então, isso são os inúmeros desafios que, infelizmente, a gente enfrenta. E aí, fazendo esse link com o que você estava falando, eu fiquei pensando que, às vezes, falando por mim, né, não querendo generalizar a experiência de todos, mas, às vezes, a gente se afasta desse lugar, da linha de frente, de estar lá na luta diária, com medo dessa exposição. Porque, querendo ou não, estar nesse lugar que você está é um lugar que expõe. É um lugar que é isso, você é o Rogers, um homem trans. O que lhe dá um lugar de que você é ouvido, porque você lutou para ser ouvido nesse lugar. Mas também é um lugar que lhe expõe, querendo ou não, muito para vários tipos de violência. Eu já estive em uma rádio que me perguntaram, sério, no ar, 2h da tarde, se eu fazia xixi em pé ou sentado. Então, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. E vai deixar de acontecer? Por hora, não. Mas é nossa tarefa de casa tentar mudar essa realidade. Sim. Certo? Infelizmente, as violências acontecem e elas são muitas. Mas a gente precisa realmente estar na linha de frente, como você disse. Porque nesse momento, se não for eu, vai ser quem? Aí vai ter um apagamento, vai ter um esvaziamento, vai ter um hiato até que alguém realmente queira assumir esse lugar. É como eu lhe disse, eu não vou estar aqui para sempre, né? Mas, por enquanto, eu estou aqui. Mas eu queria muito que outras pessoas também fizessem. E hoje eu vou usar essa palavra. É uma ousadia. É uma ousadia. Vou sim. Vou dizer que eu sou o fulano e que eu faço parte desse movimento e que esse movimento existe e acontece aqui no município de Sobral, ou no município de Camusim, ou no município de Santana do Acaraú, mas precisam aparecer novos protagonistas. Mas dizer que eu não sofri violências inúmeras. Inúmeras. Eu acho que eu não consigo nem elencar. Essa foi uma? Foi, mas não foi a única, né? Então, é isso. Tem um espaço? Me ouvem? Às vezes. Às vezes, eu acabo passando, ao invés de um local de escuta, para um local de sofrer violências. Mas a gente precisa ser resistência também. A gente também precisa estar ali. Está dizendo isso? Pois eu vou mostrar para essa pessoa que eu consigo fazer diferente, que eu consigo executar políticas, que eu consigo fazer um trabalho, sabe? E é isso.
E aí eu queria perguntar também como, porque fico pensando também no meu lugar de privilégio, que sou, querendo ou não, sou um homem trans, mas sou uma pessoa branca que mora no centro. Tenho dinheiro para ir no médico particular, por mais que na nossa conversa mais cedo acabei descobrindo que o mesmo médico atende pelo SUS. Atende. E aí eu fico pensando como você, juntamente com a secretaria, chega nesses outros lugares. Como você chega no homem trans da periferia, que não tem acesso à internet e que, por exemplo, está perdido, entre aspas, sobre como conseguir o nome, como é que eu faço, porque querendo ou não, a gente sabe que é uma burocracia bem complicada, a questão dos documentos, tudo mais, por mais que você ajude bastante a gente e torne a nossa vida mais fácil. Mas como é que chega nesse lugar? Não só você, mas também toda a equipe. Eu acho assim, né? Inclusive mandar um abraço enorme para a secretária dos Direitos Humanos, a Andresa Coelho, e a secretária executiva, a Manu, e uma outra pessoa que faz parte ali do núcleo, né, que é a Maluma. Então, mandar um beijo grande para essas 3 meninas incríveis dessa secretaria, que a gente começou fazendo a tarefa de casa, sabe? Temos uma secretaria dos direitos humanos? Temos. É tarefa de casa que a gente comece a conversar com as nossas equipes, porque a secretaria é enorme, né? Existe o cadastro único que faz parte dessa secretaria, os CRAs, o CREAS, né? Os CRAs e o CREAS, o Centro Pop. Então, todas essas equipes, em um momento, já passaram por um processo de formação. E através dessa formação, por exemplo, buscas ativas foram possíveis, né? A busca ativa foi possível. E com isso, a gente consegue, por exemplo, né, detectar quem é o menino trans ou quem é a menina trans lá nos terrenos novos, né? Por quê? Porque passou em algum momento pelo CRAS, ou porque o CRAS tem ali um mapeamento, né, do território. Então, a gente consegue chegar através dos nossos equipamentos. Como eu disse umas perguntas antes, eu acredito muito nesse trabalho da intersetorialidade. O movimento junino de Sobral, por exemplo, né, a gente costuma perceber que as pessoas trans vão procurar o quê? Os espaços que as acolhem. Então, um espaço onde acolhe pessoas trans, a cultura, a dança, aqui em Sobral muito forte o movimento junino. Então, essas pessoas vão procurar esses locais. Chega lá, e aí, o que a gente faz? Aí sempre chega aquela pessoa, procura o Roger. E a gente vai e faz essa conversa e vai meio que fazendo aquela, de tipo, tem essa menina, mas tem a minha amiga. E a amiga sempre tem uma amiga. Tem um menino. E o amigo tem um amigo. E a gente vai conseguindo aos poucos, em trabalho de formiguinha mesmo, chegar nessas pessoas para tentar minimamente orientar aquelas pessoas a respeito de tipo, quais são os direitos, como é que eu retifico o meu nome, como é que eu tenho acesso ao sistema de saúde, né? Porque, por exemplo, você falou num local de privilégio de poder pagar um endócrino, mas esse mesmo endócrino atende pelo SUS, atende lá no CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas, e muita gente não sabe como acessar, que a porta de entrada, por exemplo, é o CSF, que a gente popularmente chama como postinho. Então, mas a pessoa tem vergonha de acessar o postinho. Como é que a gente faz, né? Então, a gente precisa ir passando para aquela pessoa como que ela chega nesses equipamentos, o que precisa, porque às vezes pode correr o risco daquele profissional não saber orientar, mas a gente precisa trabalhar isso. Primeiro, a formação permanente nessas equipes e para as pessoas que chegam de maneira espontânea, né, ou de demanda trazida de algum equipamento, explicar para aquela pessoa que ela tem direito a essas gratuidades, a esses acessos e tentar minimamente fazer com que essa pessoa, né, conheça ali o exercício da sua cidadania plena. Você acha que esse trabalho que a secretaria faz é um trabalho que consegue chegar mesmo, que é efetivo? Uma pergunta polêmica. É desafiador, no mínimo. A gente conseguiu
alguns anos atrás, algumas coisas que eu considerava impossíveis, né? E hoje eu vejo que continua sendo desafiador, continua. Mas a gente consegue identificar, por exemplo, quem é aquela moça travesti que infelizmente está em situação de rua. Ou quem é aquele homem trans que está tentando passar por um processo, sei lá, de deixar o uso de substâncias, né, ou reduzir o uso de substância psicoativa, por exemplo. Então a gente consegue hoje ter uma visão mais ampliada, mas continua sendo um desafio. Porque, por exemplo, né, vou citar, você tinha perguntado de desafios, e esse é um. Por exemplo, eu ainda não sei quantas pessoas trans, por exemplo, trabalham na Grendene. Falando assim, empresa macro e uma coisa de nível Sobral inteira. E por que eu estou citando isso? Né? Porque é uma empresa de grande porte, é uma empresa de nível nacional e internacional, e a gente precisa saber como é que estão atendendo, né? Como é que estão dando condições para as pessoas trans, né? Quais são as condições de trabalho para essas pessoas. Então, é um desafio. Sei de alguns nomes, mas não são todos. Então, a gente precisa ter minimamente isso. Então, é um desafio muito grande, porque, apesar da Coordenadoria dos Direitos Humanos ter mais pessoas, existem núcleos específicos e tal hora a gente está muito, cada um com as suas atribuições, cada um com a sua tarefa. E eu ainda sou, né, a única pessoa nesse núcleo, e às vezes eu acho que eu sou o bloco do eu sozinho, né? E então é um desafio. Tem horas que eu acho que as minhas perninhas pequenas não chegam. Mas acredito que sim, que é um trabalho que a gente já conseguiu desenvolver muito. Porque antes mesmo do provimento 73, que permite que as pessoas trans e travestis façam a mudança do seu nome nos seus cartórios, eu já lutava para conseguir esse direito para as pessoas trans aqui do município de Sobral. Então, teve uma vez que a gente fez uma reunião com o prefeito e eu fui apresentar para ele as atividades executadas pelo Núcleo da Diversidade de 2017, a 2020, 2021, salvo engano. E ele disse, eita, mas tem coisa, não é? Eita, mas fizeram foi coisa, não foi? Eu fui. Por quê? Porque a gente precisa. E mais do que a gente precisar mostrar esse trabalho ou dar esse resultado, as pessoas a que a gente assiste também precisam. Então, é um desafio? Todo dia? Todo dia. Mas acredito que hoje, em termos de políticas públicas, avançamos bastante nessa pauta. E eu fiquei pensando com a sua fala que conquistamos bastante coisa, mas e para o futuro? Quais os planos? Se você puder falar. Eita. Bom, não sei se posso ou não falar, mas já falando, o que acontece, né? Eu passo por um processo de descompatibilização com a Secretaria dos Direitos Humanos agora no dia 6 de julho, porque estou pré-candidato a vereador aqui do município de Sobral. Então, no momento, o futuro, em especial o meu, tem uma trajetória aí traçada nesse sentido de pré-candidatura, de pleitear um cargo na Câmara Municipal de Sobral. Porém, nós temos aí grandes coisas ainda para acontecer na Coordenadoria dos Direitos Humanos. Esse mês é o mês da maior visibilidade do público LGBTQIAPN+. Então, iremos realizar ainda esse mês a Semana da Diversidade, né? Estamos aí preparando umas coisas bem massa. Eu acredito que vai dar tudo certo. Em termos de Coordenadoria dos Direitos Humanos, né?
o Núcleo da Diversidade conseguiu. Eu não sei se eu vou conseguir entregar, mas vamos sim lançar um curso de assistente administrativo todo para a população LGBT, né, gratuito, que foi um curso que a gente conseguiu com a Secretaria dos Direitos, com a Secretaria dos Direitos Humanos e agora com a Secretaria da Diversidade, que era um pedido que a gente já tinha feito, e agora com a Secretaria da Diversidade e o Centro de Referência Tina Rodrigues, conseguimos essa efetivação, vamos ter esse curso, então é investir nisso, né? O Roger se afasta, mas a coordenadoria continua lá, a secretaria continua lá, e eu espero que esse trabalho também tenha uma continuidade, né? E não posso responder muito do futuro, porque não sei, né? Caso seja eleito, estarei representando as pessoas trans na Câmara de Vereadores. Caso não, né? De repente, estou de volta no núcleo, de repente a secretaria permanece, a gente não sabe, porque esse ano é um ano eleitoral. Sim. Então, a gente vai esperar aí como é que vai ficar a gestão municipal para o ano de 2025. Né? O futuro, a gente acredita que seja promissor. Né? E, caso eu não volte para a secretaria, eu sigo sendo militante dos direitos. Eu vou continuar fazendo zoada pelas coisas que eu acredito. Né? E o direito da população trans é algo que fala, inclusive, sobre mim, sobre quem eu sou. Então, vou continuar, sim, né, acreditando nessa perspectiva de que um dia será mais fácil ter acesso, um dia vai ser mais fácil conseguir essas coisas sem tantos esforços, sem tanta burocracia, sem tantos impedimentos. Sem tanta violência. Principalmente. E aí, eu queria fazer uma pergunta, que pode ser leiga, mas é uma pergunta minha, eu vou fazer. Falando sobre o mês do orgulho, junho, estamos em junho, sempre acontece o mutirão da retificação do nome das pessoas trans. E aí eu queria saber, você que está envolvido com isso, se foi uma coisa da Secretaria de Direitos Humanos ou como surgiu. Então, boa. Eu gosto de contar essa história. O que foi que aconteceu? Aqui no Ceará existe uma associação muito bonita chamada Mães da Resistência. Em 2018, o meu processo ainda estava rolando, né, e eu preciso agradecer nominalmente ao Dr. Pedro Aurélio, que é um cara que me ajuda sempre, porque mesmo não tendo mutirão, a gente segue o ano inteiro fazendo isso, né? Então, o Pedro Aurélio, em especial, é a pessoa, para mim, de referência. E aí eu estava no meu processo de retificação com o Pedro, né, quando surgiu o provimento 73. Que o que diz o provimento 73? O provimento diz que toda pessoa que autovivencie a transexualidade pode ir no seu cartório de origem e pedir a retificação do seu nome e do gênero na sua certidão de nascimento. E aí isso, né, começou a repercutir de uma maneira muito positiva e a gente começou com as chegadas de demandas e de pedidos aqui em Sobral, né? Lembro da luta que foi, e deixar um beijo para as meninas, porque elas marcaram a minha vida pela persistência, que foi a Sabrina e a Carol. E aí tô eu, a Sabrina e a Carol, como é que a gente vai fazer? Não sei, mas vamos. Vamos procurar o cartório de vocês. Aí o cartório das meninas era o cartório de segundo ofício. Olha, assim, tá aqui o provimento. Certo, a gente vai ler e dar um retorno para as meninas. Vamos tirar certidões negativas? Vamos. Tal e tal. Acabava que era um pouco burocrático? Era, mas conseguimos. O que foi que as mães da resistência fizeram? Procuraram a Defensoria Pública e disseram, olha, a gente precisa desafogar isso. Né? Aqui em Sobral eu fico muito feliz em dizer que a minha esposa, né, a Maritza, foi a mãe da resistência que foi para a Defensoria Pública em uma audiência do orçamento participativo da Defensoria e fez essa solicitação. A gente precisa de um defensor, sem desmerecer o trabalho do Pedro, mas a gente precisa de um defensor que faça
essa retificação. E isso foi solicitado aqui em Sobral, isso foi solicitado em Fortaleza, isso foi solicitado em vários locais e a gente conseguiu o primeiro mutirão. Esse ano chegamos na 3ª edição do Mutirão Transforma. Mas foi uma solicitação que veio do movimento, né? Não foi uma iniciativa direta da secretaria, muito embora nós sejamos hoje aqui em Sobral o principal parceiro, né, em termos institucionais, sem desmerecer os movimentos sociais, mas a nível institucional é a Secretaria dos Direitos Humanos quem as pessoas procuram para tirar as dúvidas, para tirar suas certidões e participar do mutirão. Mas foi uma iniciativa do movimento, em especial das Mães da Resistência. Eu admiro muito esse movimento, porque eu, no início da minha transição, aquele momento, né, que a gente não sabe para onde é que a gente vai, para quem a gente recorre, com quem a gente fala. E aí fui o quê? Pesquisar as coisas na internet. E aí, eu pesquisando como é que mudava o nome, não sei o quê, e tinha tutoriais no YouTube de 40 minutos explicando passo a passo, e você tem que ir em tal site, pegar tal documento e tal coisa, e eu ficava, ai, que coisa difícil. E aí, quando eu vi sobre o mutirão, eu fiquei, pronto, agora é a minha hora. E foi tão simples, porque eu, ansioso, fico nervoso com as coisas fáceis, ai, muita burocracia, não sei o que, mas foi tão tranquilo. E quando eu cheguei na defensoria, que alguns passos tinha que passar por lá, e o pessoal lá super tranquilo, super atencioso, super, não, eu faço aqui, não sei o que, pegou o próprio notebook dele, já resolveu. Não, você assina aqui e já tá pronto, você só espera. E eu, caraca, é uma coisa que eu admiro muito e eu sempre tô indicando, porque, querendo ou não, a gente é nesse movimento de formiguinha. Tem o Léo, que já está há mais tempo na faculdade, aí surge uma pessoa lá no semestre mais inicial, aí tipo, fala com o Léo. E aí eu sempre falo sobre vocês, sobre o nosso grupo dos homens trans, sobre o mutirão, porque é um movimento que eu admiro demais, assim, inclusive admiro demais você por estar sempre nesse lugar da nossa luta diária, da linha de frente mesmo. E quando a gente estava conversando sobre o tema, né, dos direitos, eu fiquei pensando muito nisso, que para além do nome, para além da harmonização, o nosso direito de existir. Porque às vezes as pessoas querem barrar esse nosso próprio direito de existir nos lugares. E aí, tipo, às vezes a gente acaba se deixando ser empurrado nesse lugar de que não pertence nesse lugar, mas por que não? A gente pertence sim. Eu pertenço sim a essa faculdade. E as outras pessoas também. Por que as outras pessoas trans não estão aqui também? Cadê? E aí... É o que eu penso, sabe? Que bom que a UESCLA está formada. Que pena que é só a UESCLA. Sim. Que bom que o Eduardo estava aqui, né? E parabenizar a Faculdade Luciano Feijão, né? Por ser um espaço minimamente acolhedor, né? Por ser um espaço de inclusão, de respeito, de visibilidade. Parabenizar a escola, né? Porque eu acho que a escola é a base. Então, parabenizar o grupo, de uma maneira geral, o grupo Luciano Feijão, por essas iniciativas. Mas é dizer que a gente precisa dizer para as pessoas que esse também é o espaço delas, que esse também é o lugar delas. Que massa que o Eduardo se formou, pois que venha o Léo, que venham outros meninos, que venha o Bruno a ser psicólogo, que venham outras pessoas a ocupar esse lugar, né? Então eu espero que nós não sejamos os únicos, né? Mas que nós sejamos realmente uma porta de entrada. Olha, se ele consegue, eu consigo também. Se a UESCLA conseguiu, a Daphne conseguiu, a gente consegue também. É a gente realmente fazer isso. Olha, você consegue sim. Vamos, vá lá, se inscreva. Faça esse vestibular. Como a Maritza costuma dizer, o não você já tem. Exatamente. Então vamos correr atrás do diferente, vamos correr atrás do que tira a gente dessa nossa caixinha aqui. Não, eu não vou, não, eu não sei. Não, a gente precisa ir para um espaço que nos inquiete, mas também cause uma inquietação nas pessoas que vão conviver com a gente a partir daquele momento.
né? Porque a gente mexe também com isso. Nossa, o Léo. E agora, como é que eu vou fazer para que o Léo se sinta acolhido nesse espaço? Nossa, e agora? Léo, você já tem a sua retificação, né? Você já tem a sua documentação retificada. Mas se não tivesse, Léo, como é que a gente lhe trata? Léo, como é que a gente lhe chama? Criar esse ambiente de respeito. Sim. Então, eu acho que a gente precisa construir isso e termos novos e novas protagonistas nessa história. Sim. Né? Daqui uns dias você, psicólogo, daqui uns dias o Bruno, daqui a Kendall, mas que tenhamos outros nomes também, e não só na psicologia, mas na pedagogia, no direito, em todos os lugares. Tenho a honra de dizer que tem um amigo, né, um homem trans, fazendo medicina veterinária, né, em uma outra instituição, né, de nível superior. Então, precisamos que esses espaços também sejam nossos. Eu acho que é isso. Conquistar, né, esses direitos, conquistar esses espaços, conquistar essas oportunidades. E aí, agradeço demais esse momento com você. Devido ao tempo, a gente vai ter que encerrar. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, se despedir da nossa audiência. Então, né, eu queria agradecer. Toda vida que a gente vai se despedir, eu só lembro de quando eu era criança, que tinha um programa da Xuxa. E no final do programa da Xuxa, ela perguntava, você quer mandar um beijo para quem? As crianças sempre diziam, para o meu pai, para minha mãe e para você. Pois é, farei eu mesmo, né? Queria mandar um beijo para toda a minha família, especialmente para você. Então, é agradecer realmente esse espaço, né? As professoras, as colegas da equipe, que eu sei que você não está sozinho nesse trabalho. Então, agradecer às meninas também, né? Por esse convite e parabenizar mais uma vez a instituição, porque a gente precisa falar sobre esses temas em todos os lugares possíveis, né? E deixar um abraço enorme para as pessoas que estão nos escutando, dizer que eu estou à inteira disposição, né, para qualquer dúvida que tenha surgido. Se quiserem, podem me adicionar nas redes sociais, eu demoro um pouquinho a responder, mas respondo. Coloquei assim, é fofoca, no instante eu respondo. Então, mas agradecer realmente, e principalmente agradecer as pessoas, né, que vieram antes de mim, como, por exemplo, a Janaína Dutra, a Tina Rodrigues, e tantos outros, a Keila Simpson, a Giovana Cardoso, o João Neri, que estiveram antes e fizeram possível eu acreditar na minha própria existência, eu acreditar nesse local de sobrevivência. Ainda é uma selva, ainda, mas resistiremos. Resistiremos. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Em especial a minha esposa, né? Mandar um beijo para ela, lógico. E aos meus filhos e filhas, que eu tenho a honra, né, de dizer, o Léo, meu filho, o Bruno, meu filho, né? Então, a Camila, a minha filha. Então, dizer que eu tenho orgulho disso. E a palavra é essa, é gratidão. E que nós possamos, né, fazer essas conversas mais vezes e com mais pessoas e com outras pessoas. E uma frase que eu adotei para mim é dizer que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então essa realidade já acontece para a gente, de estarmos aqui fazendo esse bate-papo, então que essa realidade seja a realidade de muito mais pessoas, porque os nossos sonhos são possíveis, as nossas ideias são vãs se a gente não tiver interesse em concretizá-las. Então vamos concretizar, vamos conversar, vamos ocupar os espaços, porque o nosso lugar é onde a gente quiser estar. Exato. Desde que haja respeito das partes, né? E que a gente possa realmente fazer desse lugar um lugar de fácil acesso, de garantias e principalmente de sobrevivência e de respeito e de amor, porque eu acredito muito, eu sou emocionadinho, então eu acredito no amor. Então é isso, muito obrigado e tenhamos amor, tenhamos empatia e tenhamos respeito. Com isso a gente consegue conquistar muita coisa. Muito obrigado e gratidão a quem estava nos assistindo. Obrigado.
Muito obrigada por aceitar o convite novamente. E espero que a gente consiga novamente ter outras discussões sobre outras coisas e conquistar o nosso espaço e estar onde a gente quer estar. É isso. Obrigado. É isso.